Boa noite a todos. A partir de então, nós teremos mais uma edição do Diálogos Psicomotores, do capítulo cearense, da Sociedade Brasileira de Psicomotricidade, capítulo cearense. Nós estamos aguardando aqui o Marcelo. Marcelo deve estar entrando. E logo, logo nós chamaremos o Marcelo, que é o nosso convidado de hoje. Então, já estou vendo que já está chegando aí algumas pessoas. Deise está ali. Didi está chegando ali. Tudo de bom para vocês, sejam bem-vindos. Vamos sentando aí, se acomodando. Kátia Biso, seja bem-vinda. Cadê Marcelo? Estou aqui aguardando o Marcelo. Eu acho que o Marcelo está com algum pequeno problema. Kátia, você poderia entrar em contato com o Marcelo aí? Porque ele está mandando uma mensagem de voz para mim, mas eu não vou poder acessar. Oi, Nia, tudo bem? Seja bem-vinda. Ô, Marcelo! Não, é aqui em convidado. É. Aqui, ó, do ladinho dele. Aqui. Estou aqui tentando fazer... Ok, Marcelo? Opa, Genivaldo! Meu querido Marcelo! Oba! Olha, a gente já tem muita gente chegando aí. Olha só, coisa boa, muito Tá bom. tudo aqui tranquilo. Estamos começando na hora. Sim. E vamos lá, vamos dar início. Já tem muita gente bacana aí nos aguardando, Marcelo. Então, gente, oficialmente dando início à nossa live de hoje, o capítulo cearense da Sociedade Brasileira de Psicomotricidade vem com esse projeto toda sexta-feira, às 18 horas. Nós estamos aqui realizando este evento que a gente nominado de Diálogos Psicomotores. E hoje, como sempre, a gente tem sempre um grande convidado. E hoje nós temos o nosso convidado do dia, que é o Marcelo Antunes. E antes de falar do Marcelo, eu quero dizer para todos vocês que é um prazer imenso poder anfitriar o Marcelo nesse nosso projeto. Quem é o Marcelo Antunes? Marcelo Antunes é psicomotricista, Marcelo Antunes é psicoterapeuta corporal, ele é vice-presidente da Associação Brasileira de Psicomotricidade, do capítulo nacional, e Marcelo é coordenador da formação ION, de psicomotricidade. Bem, mas o Marcelo não é apenas esses títulos. Esses títulos não representam essa pessoa maravilhosa que nós vamos ter agora o prazer imenso de dialogar com ele aqui. Marcelo é uma pessoa extremamente afetiva. Foi um ganho imenso para a minha vida lhe conhecer, Marcelo. Na verdade, hoje nós somos amigos e irmãos. Nós somos irmãos. E Marcelo transita entre a ciência, a arte e a filosofia. Então, o Marcelo é essa pessoa que tem uma facilidade imensa de criar. Ele cria. Ele é um estudioso, ele é um jovem pensador que cria e não só apenas cria, mas ele nomeia o que ele faz, ele torna isso em dados teóricos importantíssimos e tem contribuído muito com a ciência da psicomotricidade aqui para nós todos, aqui no Brasil. Ele vem com um projeto maravilhoso todas as quintas-feiras, às 19 horas, que são as lives que ele tem feito da IO. Eu tenho assistido todas assim que posso. Sempre não tenho perdido, acho que perdi algumas, claro.
E Marcelo sempre faz desse momento um momento de produção de saberes. Ele traz hoje aqui para a gente um tema extremamente delicado, que é o tempo das pequenas coisas. Então, ele vai dar o recorte dele aí, ele vai trazer, ele vai falar sobre o tempo das pequenas coisas, com esse olhar dele de psicomotricista. Então, Marcelo, é com você. Eu queria só avisar para as pessoas que o Marcelo vai fazer a leitura do seu texto, né? E logo após ele fazer isso, a gente vai criar um diálogo, onde nós vamos poder aqui conversar e ter o prazer de escutá-lo, trazendo essas respostas e inquietações que vão surgir. É com você, Marcelo. Boa noite, Genivaldo. Boa noite a todos que estão nos ouvindo, né? Eu fico feliz de estar ocupando o meu tempo falando desse tema das pequenas coisas, né? Esse tempo que se dá nesse momento, nesse instante, né? Que é um tempo talvez suspenso desse tempo cronológico, mas é um tempo vivido numa dimensão cuja experiência é uma experiência do emocionar. Quero te dizer que eu fiquei muito tomado e emocionado com o que você falou sobre mim, né? Realmente é uma alegria tamanha, né? Compartilhar essa live com você, pela pessoa que você também representa no campo do pensamento psicomotor, pela sua singeleza, né? E sua delicadeza, né? Eu quero nomear isso, para que isso tenha também um lugar marcado nessa nossa relação, que é atravessado pela teoria também. Tá bom? O tempo das pequenas coisas, né? Eu preparei um texto, que é um texto que eu já venho trabalhando e conceituando talvez os conceitos fundamentais do que eu acho sobre esse tempo, né? Eu vou abordar algumas noções fundamentais para o entendimento desse conceito de pequenas coisas. Primeiro eu vou conceituar, o primeiro conceito que eu vou trabalhar é a ideia do tempo, que é esse tempo atrelado às pequenas percepções, né? As pequenas percepções cujo ínfimo, né? O lugar do ínfimo, que é esse lugar que está no fundo das coisas, é a linguagem infraverbal. A linguagem infraverbal é uma linguagem que está no ínfimo das pequenas percepções. Talvez aonde remonta o que o Pequeno Príncipe dizia, que só se vê bem com o coração, e que também, na sequência do Exupéry, o invisível é essencial aos nossos olhos. Talvez a arte do psicomotricista seja ler o invisível. Talvez a arte do psicomotricista seja ler o indizível. Esse invisível e esse indizível das pequenas percepções, que eu nomeio como, no fundo dessas pequenas percepções, o lugar de uma linguagem, de uma comunicação autêntica e espontânea, onde nós encontramos o infraverbal. Então, esse tempo das pequenas percepções que nomeio é uma dimensão extemporânea, é um tempo vivido, talvez, suspenso do tempo cronológico, um tempo que os pré-socráticos haviam nomeado, sobretudo Heráclito de Éfeso, havia nomeado como um tempo aiônico, um tempo aion, né? Que ele entendia como um tempo de um eterno brincar desse jogo da criança. Esse tempo eterno aonde a criança brinca, né? Seria o que o Heráclito dizia como um eterno tempo da infância. Eu
Poeticamente, diria que Aion está na gênese do tempo, no princípio do tempo, pensado por Heráclito. Esse tempo, ele é vivido num tempo suspenso do tempo cronológico, cuja qualidade e a essencialidade desse tempo é vivido numa duração, né? Essa duração, eu diria, lá o conceito bergsoniano de duração, seria um tempo simultâneo, onde o passado, o presente e o futuro se conjugasse num único tempo, né? E esse único tempo em que o passado, o presente e o futuro se conjuga, nesse instante extemporâneo, nesse instante fugaz, aonde a vida acontece. É esse tempo que nós valorizamos na cena do brincar, valorizamos na cena do afetar e ser afetado. É essa simultaneidade instantânea do tempo que valorizamos muito na clínica, na educação e na clínica psicomotora. Na sequência do meu texto, Merleau-Ponty, vou trazer uma citação do Merleau-Ponty, no livro dele sobre o olho e o espírito, ele diz o seguinte, ele cita Merleau-Ponty, 2013, Olho e Espírito. Por meu campo perceptivo, nos seus horizontes espaciais, estou presente em meu meio, coexistindo com todas as outras paisagens que se estendem além. E todas essas perspectivas formam juntos uma única onda temporal num instante. Uma única onda temporal num instante. Exatamente isso que eu estou falando, né? Embasando aí também minha fala em Merleau-Ponty, no Olho do Espírito, falando dessa onda temporal que se dá no que um poeta muito interessante, chamado Leminski, que ele diz os infinitesimais do tempo que atravessam a nossa retina. Esse infinitesimal do tempo que atravessa a nossa retina é um tempo do ver, é um tempo do sentir, é um tempo onde há uma conexão de presença, de inteireza. Esse tempo também é um tempo da observação, é um tempo da atenção, eu diria um tempo da relação. O tempo das pequenas coisas pode também ser atrelado, né, à obra freudiana, na relação do júbilo, na relação da mãe com o bebê, a sua majestade, o bebê, né? Bem como na obra winnicottiana, né, da mãe suficientemente boa. São essas impressões que nos textos mais adiante eu falo de uma memória do ínfimo, que são essas pequenas percepções ou pequenas sensações que ficam nos engranas afetivos, que vão modulando a estrutura sensório-motora na construção identitária do sujeito. Então, na sequência, Spinoza também, filósofo, século XVII, apresenta para nós um conceito que é chamado de beatitude, que é um conceito que ele aponta para um terceiro gênero do conhecimento, que para Spinoza nós acessamos o conhecimento por três gêneros. O primeiro gênero do conhecimento é a intuição é a imaginação. O segundo gênero do conhecimento é o corpo. E o terceiro gênero do conhecimento é a intuição, que ele chama de beatitude, né? E a criança vive muito imaginário. Ela entra na cena pelo campo da linguagem, criando a imaginação, a fabulação. E o corpo vai dando sentido a esse imaginário.
né? Pela via do simbólico e do imaginário. E aí, por essa via simbólica e imaginária, vai se desenvolvendo um processo intuitivo, que seria a intuição. Seguindo nesse caminho do meu texto, esse tempo das pequenas coisas traz também o sentido de uma espiritualidade do corpo, não no sentido da espiritualidade metafísica, né? Mas no sentido de uma espiritualidade corporal, né? Imanente da nossa própria condição de perceber a nossa inteireza junto com o universo. Essa dimensão é uma dimensão num lugar comum que nós observamos no encantamento do olhar curioso da criança, que vive a passagem do tempo em si mesmo. Né? Vou repetir isso, vou sublinhar, porque eu acho isso de uma riqueza muito grande, que é o lugar do encantamento do olhar curioso da criança no tempo. O encantamento do olhar curioso da criança no tempo. Assim como nos ensinou o poeta Manuel de Barros, né, que é um autor que me ajuda a pensar o tempo das pequenas coisas, sobretudo pela sua grandiosidade de ver o pequeno em si. Essa grandiosidade de ver o pequeno em si, como cita Manuel de Barros, me encanta. E Manuel de Barros diz assim, que Sócrates fez seu caminho de cultura, e só no fim falou que só sabia que não sabia nada, mas que aprendeu coisas de menor com a natureza. Aprendeu que as folhas das árvores servem para nos ensinar a cair sem alardes. Né? Eu acho que isso é uma citação linda do Manuel de Barros, porque ele se utiliza dessas lentes para olhar o menor. Ele se utiliza dessas lentes para olhar o ínfimo. E também nós, psicomotricistas, deveríamos fabricar as nossas próprias lentes, usando as lentes da psicomotricidade, para enxergar o ínfimo que está no fundo das coisas. Né? E aí, para enxergar Marcelo, o ínfimo, que está no fundo das coisas, não é qualquer ínfimo. Talvez é para conseguir enxergar isso que é muito caro para o psicomotricista, que é a linguagem infraverbal. Sim. Marcelo, e é exatamente o que você está colocando, construir lentes. Eu acho que essa sua fala, que ao mesmo tempo é de cunho, assim, é de uma base teórica infinita e nos traz também, e nos remete a uma sensibilidade muito grande. Eu vejo essa fala como uma fala muito formativa para nós que somos psicomotricistas. E a gente precisa escutar isso para que a gente construa, como você disse muito bem, as nossas próprias lentes, para a gente poder ver. Porque quanto mais lentes a gente constrói, melhor a gente vê. Né? Quanto mais a gente lapida essas lentes, né? Mais a gente vai vendo coisas. E é preciso ter uma boa lente para poder enxergar as pequenas coisas. Sim, sim. Sobretudo, Genivaldo, polir as nossas lentes. Limpar. Polir. Isso. Assim como... E Spinoza. Essa era a profissão do Spinoza. Precisamos polir. Isso. Eu acho que, na verdade, é melhor a gente pegar por aí. Nós estamos aqui polindo as nossas lentes, para que a gente possa enxergar melhor o outro. Isso. Para que a gente possa acessar de como essa microgenética das coisas se constituem. Sim, sim. Polir, talvez, assim, nesse sentido do texto, né? É polir as lentes para enxergar o ínfimo das coisas. E quando eu falo polir as lentes... Enxergar o ínfimo. Para enxergar o ínfimo das coisas, eu quero também fazer um convite
para também um convite para ler, né, essa leitura do invisível e do indizível, que talvez essa leitura nos remonta, né, na nossa praxe ou na nossa prática psicomotora, um lugar da sensibilidade do emocionar. Porque é só a partir da compreensão desse diálogo tônico infinitesimal, né? E quando eu falo diálogo tônico infinitesimal, eu quero dizer a mesma coisa do diálogo infraverbal que se estabelece na relação. Né? Na relação do sujeito com ele mesmo, e do sujeito com o objeto, e do sujeito com o mundo. Isso, isso. É essa micro, né, percepção, que eu chamo de pequena percepção. É preciso raspar, eu vou utilizar esse conceito, é preciso raspar a grandiosidade da percepção, das nossas percepções, para encontrar as pequenas percepções. Enquanto não se raspa a grandiosidade das percepções, não fazemos contato com a pequena percepção. Porque a pequena percepção, ela não está no endereçamento, nem no interesse perceptivo, porque a nossa percepção é interesseira. O cérebro, ele se antecipa às coisas. E as nossas percepções também nos antecipam diante do tempo. Por isso que entrar no tempo da infância, por isso que entrar no tempo das pequenas coisas, é preciso um raspar essas lentes, essas grandiosidades das grandes percepções, tá? Grandiosidade das percepções, para encontrar essa pequena percepção, cujo fundo, o ínfimo, é o diálogo, é a linguagem infraverbal. Que está na base, que está no fundo da palavra. Que está no fundo da palavra. No fundo da palavra, você tem o infraverbal da palavra. No fundo do tônus do olhar. No fundo do tônus do movimento. No fundo do grafismo, do risco, do rabisco, do recorte, do grafema. Você tem uma comunicação infraverbal na ordem, muitas vezes, na ordem de uma leitura muito sensível. Isso. De uma linguagem, que nos emociona. E isso até ontem na live eu falava com a Kátia sobre isso, sobre a escola. A escola não foi alfabetizada para ler o infraverbal. Agora, que bom que nós, psicomotricistas, estamos nos alfabetizando para poder enxergar isso, né? Para poder criar essa comunicação infraverbal, adentrar neste lugar. Sim. Isso é de extrema importância. Sim, isso, seguindo no texto, remonta a uma poética fenomenológica, mas eu diria não somente fenomenológica, mas isso remonta a uma poética metafenomenológica. Por que eu falo fenomenológica? Eu falo de uma linguagem metafenomenológica porque o infinitesimal da comunicação humana, que é o infraverbal, ele é metafenomenológico, porque ele não está na ordem do ver, ele está na ordem do sentir. Do sentir. E quando isso tem uma diferença substancial nesse conceito, porque a fenomenologia é aquilo que você observa, aquilo que você vê. E quando eu coloco o tema das pequenas coisas e das pequenas percepções, eu delimito o campo teórico dentro do que eu chamo de uma metafenomenologia. Porque a metafenomenologia é aquilo que transcende o fenomenológico, que é o campo do sentir, que é o campo do sensível. Então, criar
as pequenas percepções para olhar o ínfimo que tem nas coisas é criar a possibilidade de sentir as pequenas percepções. E isso é um campo metafenomenológico. Porque está para além das nossas percepções do hábito, da nossa percepção interessada, porque está no caminho das pequenas coisas que tem um senso estético. E isso eu trabalho num texto mais avançado, quando eu falo da estética do ínfimo, que eu apresentei na live, eu escrevi um texto sobre a estética do ínfimo, mas remonta um senso estético, porque nos convida também a criar modos de experimentar e de sentir o tempo das pequenas coisas. Porque me parece que existe uma diferença entre se situar nesse tempo vivido no tempo Aion, nesse tempo de inteireza, nesse tempo suspenso do cronológico, onde a vida acontece no gerúndio do tempo, como se fosse um gerundiar no tempo, né? E esse tempo que nós gerundiamos é o tempo que onde é valorizado um instante, como diz o Lemninsky, o infinitesimal desse tempo, que seria essa gênese do próprio tempo. Seguindo ainda no texto, esse tempo está na ordem material dos contrastes vividos na infância, do tempo, no gerúndio das pequenas percepções. Quando nossa data maior era o quando. O quando já mandou em nós é algo que a gente talvez não saca isso, né? Mas o quando já andou em nós. A gente era o que quisesse ser, só usando o advérbio do tempo. As crianças vivem o tempo todo nesse tempo do quando, usando esse advérbio do tempo. Quando eu era isso, quando eu era aquilo, fabulando com o tempo, brincando, emprestando o seu próprio corpo para esse verbo, esse advérbio de tempo, que nos localiza no mundo da imaginação, nos localiza no mundo de uma comunicação infraverbal, sim. Porque é preciso utilizar-se dessas pequenas lentes, né? Dessas pequenas lentes para olhar esse tempo que vai escoando, que vai passando e que muitas vezes escapa pela simultaneidade desse tempo. É preciso fragmentar esse tempo. É preciso fragmentar esse tempo para poder viver esse ínfimo. Né? Para enxergar, polir essas lentes, eu diria um convite aí, não só ao polir as lentes, mas de fabricar as suas lentes, utilizando-se da lente da psicomotricidade para enxergar esse ínfimo que está suspenso no tempo. E que esse tempo, talvez na correria da vida, talvez na agitação, talvez na falta da pequena apreensão, o fenômeno fenomenológico nos escapa, que seria o sentir, a base desse sentir. Então, assim, eu resolvi voltar ao tempo das pequenas coisas. Eu diria por um gosto de voltar. Né? Voltar ao tempo das pequenas coisas como um gosto de voltar. Com quem aprecia ir às origens de uma coisa ou de um ser. Eu acho que eu tenho essa característica mesmo, minha, de ir na origem das coisas, de voltar às origens. Né? E de perceber também que esse tempo das pequenas coisas não se coloca data na existência. Porque também ele só anda para trás, esse tempo, colocando a palavra quando. Que também esse quando dá um suporte à comunicação do diálogo tônico, que eu reduzia mais e reduzo a esse infinitesimal desse diálogo tônico como o tempo dessas pequenas coisas.
né? Como esse infinitesimal desse tempo. Então, concluindo a minha fala de hoje, dada a ver as pequenas coisas, porque meu olhar, olhando-o, olha o seu olhar. O mundo visível das pequenas coisas é o olhar que provoca a reflexão do visível e do indizível das pequenas percepções. Assim como cita Merleau-Ponty, na obra O Olho e o Espírito dele, o olhar é, antes do mais, olhar um olhar. Mas se olha, é porque gera um movimento de retorno, que se atualiza no corpo, como paisagem que se move em nós. Marcelo, vamos aguardando aí, que eu acho que deu uma pausazinha aí. Eu acho que eu vou lhe convidar de novo, Marcelo. Eu vou aqui lhe convidar de novo. Oi, Marcelo, eu acho que você tem que entrar novamente para eu lhe convidar. Oi, Marcelo. Eu acho que você tem que entrar novamente, Marcelo, para eu lhe convidar. Eu vou pedir aqui ajuda à minha assistente, Luna, para ela me socorrer aqui, o que é que eu devo fazer. Eu confesso que eu estou aqui sem saber como acessar o Marcelo novamente. Gente, eu não estou encontrando o Marcelo. Eu acho que caiu. E vamos aguardando aqui o Marcelo chegar, né? Enquanto o Marcelo não chega, eu convido vocês a gente ir pensando aí em tudo que ele vem trazendo e vamos analisar aqui o... vou fazer mais uma tentativa aqui. Oba! Estamos aí aguardando, Marcelo. Já solicitei ele aqui. Aguardando o Marcelo. Marcelo saiu, gente, mas está voltando e a gente vai dar continuidade a toda a escuta dessa fala fantástica que ele está nos trazendo. Eu estou convidando o Marcelo e está dizendo aqui que ele não pode ser convidado.
Você poderia me sinalizar alguma coisa aí, Samara? A gente vai conseguir. Ah, Marcela entrou aqui. Agora eu vou convidar. Isso. Aguardando o Marcelo. Desculpa, Oba! eu caí Ô, aqui, Marcelo, eu caí. A mas ficou internet tudo tranquilo, Marcelo. As pessoas tá estão bom. todas aqui aguardando, sem nenhum Tá, problema. Então, obrigado. Marcelo, vamos É, continuando aí é, essa reflexão fantástica que você pronto. estava nos trazendo, nos convidando a pensar no tempo Ion, né, nesse Sim, tempo eterno do brincar, sim, e trazendo essas questões para a gente poder refletir sobre não sobre este olhar, sobre esta escuta do outro, sim, né? sim, Que na verdade vamos ler isso tudo. Esse olhar é ampliar essa nossa percepção, né, sim, do outro. sim. Então, Então, Genivaldo, continuando. eu estava na conclusão do texto, né? Quando eu Era, caí, você estava concluindo. concluindo o texto. Você tinha É, falado que o olhar é antes do mais um olhar. isso. Então eu sigo. Mas se olha, é porque gera um movimento de retorno, que se atualiza no corpo como paisagem que se move em nós. É como participar de um espetáculo total, abrindo-se ao tempo de presença das pequenas coisas. Assim, o olhar busca a simplicidade minimalista do ver. Uhum. A simplicidade minimalista do ver. Como se ter um ermo, como se ter um ermo dentro do olho, com mais comunhão com as coisas do que comparação, com mais comunhão Isso. com as Isso. coisas do que Do comparação. que comparação. Isso. Então, as raízes das pequenas percepções remontam à nossa história que vivemos no corpo psicomotor. Esse Nossa, que fantástico. é, essa foi E aí, olha aí, quando você fala isso, eu acho que a gente poderia agora, talvez algumas pessoas queiram fazer algumas perguntas, hein, Marcelo? sim, Quando você fala que tudo isso remonta à nossa história que vivemos no corpo psicomotor, eu acho que sim. muito interessa quem está por aqui, escutar muito mais. E, e eu penso que a gente poderia ir criando aqui um diálogo, né? Ver se tem alguém que queira perguntar alguma coisa. Olha, Marcelo, tem uma pessoa Genivaldo, aqui. o texto Oi. pode ficar disponibilizado também para quem quiser, tá? O texto está disponível também Ah, para isso. quem A Deise está desejar. aqui parabenizando você, Marcelo. Parabéns ao nosso filósofo psicomotricista. É Ah, isso mesmo, obrigado, Deise. Eu acho Deise. que Obrigado. este é o lugar mesmo que o Marcelo está ocupando nesse momento agora, né? Nos convidando a, a olhar, né, o corpo psicomotor, né, dessa perspectiva do tempo Ion, né, com essa comunicação infraverbal, e tudo isso são convites que ele nos faz para que a gente possa realmente nos predispor a ver para além do macro, ver o micro, o pequeno, ver aquelas pequeninas coisas que estão lá, que nem todo mundo consegue ver. Ó, tem uma pessoa aqui pedindo, Marcelo, para você falar. Tem aqui uma pergunta aqui do Roberto.
Esse movimento de retorno do olhar é atualizado no vínculo relacional. Um encontro de sujeitos desejante no corpo em relação. Olha que bacana, Marcelo. Eu vou ler mais outra coisa que tem por aqui, Marcelo. Estão parabenizando aqui você. E gostaria de ouvir, Marcelo, falar sobre o tempo, quando muito utilizado pela criança. Eu penso que aí tem uma... como se ter um eterno... como se ter um ermo no olho, com mais comunhão do que comparação. Olha que legal. Olha que bacana. Uhum. Então, você quer... Eu acho que vamos ficar com isso tudo que eu acabei de ler, que já se... Juntando tudo isso aí já dá muita coisa, mas eu estou aqui de olho do que as pessoas estão trazendo. Tá. Então, a primeira questão que você traz, né, o Roberto fala sobre... Roberto? Isso. Ele diz assim, esse movimento do retorno do olhar é atualizado no vínculo relacional. Sim. Um encontro de sujeitos desejante no corpo em relação. Sim. Gostei do sujeito desejante, Roberto. Uma coisa assim, eu coloco na conclusão do texto um pensamento do Merleau-Ponty que fala exatamente sobre isso que o Roberto está trazendo. Que é assim, dado a ver as coisas, porque meu olhar, olhando, olha o seu olhar. O mundo visível das pequenas coisas é o olhar que provoca a reflexão do visível e do indizível, do invisível e do indizível das pequenas percepções. Assim como citou Merleau-Ponty, olhar é, antes de mais, olhar um olhar. Então, o que eu quero dizer com isso na ideia que o Roberto traz é que quando nós olhamos, né, também nós somos olhados. É esse olhar que espelha e que, ao se espelhar, convoca do outro, solicita do outro um olhar. Esse olhar é um olhar que, para nós, dentro do campo da psicomotricidade, é um olhar de asseguramento, é um olhar de presença, é um olhar num sentido winnicottiano de holding, é um olhar que sustenta, é um olhar que acolhe, é um olhar, como diz um texto, que tem um ermo dentro do olho. Né? E que esse ermo dentro do olho, ele não quer a comparação, mas sim ele quer o que está no texto. Ele quer a comunhão e não a separação. O ermo que eu coloco no texto é exatamente isso. É um ermo que não quer a comparação, mas sim a comunhão. É esse olhar que comunga por um único sentido, por um mesmo sentido. Esse olhar que empodera, esse olhar que acolhe, que é esse olhar da comunhão. Que eu acho que isso é um erro no olho. Não entender que esse olhar da comunhão é muito diferente do olhar da comparação. Seria essa a questão do Roberto. Sobre o tempo, alguém falou sobre o tempo. Falar um pouco sobre essa ideia de tempo. Falar do tempo. Estão pedindo aqui para você falar mais um pouco do tempo. Então, e eu acredito que seja o tempo Aion que você trouxe aí, como esse sim, tempo do eterno brincar. Sim, é esse tempo Aion
que é tomado como o tempo das pequenas coisas, né? Porque esse tempo das pequenas coisas, ele é um tempo suspenso do tempo cronológico. Porque ele é um tempo vivido, ele é um tempo vivido suspenso desse tempo linear, desse tempo que segue uma cadência entre um tique e um taque. Talvez esse tempo seja um tempo circular, seja um tempo circular de abertura, no sentido lacaniano, você que gosta do Lacan, e que aprecia também o conceito do tempo lógico dele, seria esse infinitesimal do tempo que faz abertura para um tempo incomensurável, para um tempo aberto, para um tempo onde é possível pensar uma fissura como criação, como invenção. Né? Talvez esse tempo seja um tempo em que a criança vive pela emocionalidade desse tempo, pela eternidade que esse tempo produz no brincar, no agir, no ínfimo, na gênese desse próprio tempo, que é o conceito de arte. Esse eterno brincar da criança. Né? Então seria essa, talvez, uma reflexão, um encaminhamento sobre esse tempo que se vive no gerúndio do tempo. Que ele está no fazendo, no vivendo, no experimentando, no amando, no acolhendo, no sendo. Né? É esse tempo que é um tempo que a localização dele é o tempo das pequenas coisas. Cujo ínfimo desse tempo é a essencialidade da linguagem infaverbal. Que também é um tempo, eu estou vendo aqui da Kátia colocando, é um tempo do acontecimento. Mas é um outro conceito, é um conceito mais, talvez um conceito mais complexo para entrar nele, que é o tempo deleuziano do acontecimento. Tempo da intensidade, o tempo do acontecimento. Eu vou ficar com esse tempo como diz o Lemninsky, nesse infinitesimal do tempo que se passa num instante. Isso é bom. Esse infinitesimal do tempo que se passa num instante. É esse tempo que a gente vive o tempo suspenso. Nós vivemos Aion. Nós vivemos a potência do tempo. E não a prepotência do tempo. Porque a prepotência do tempo... Muito bacana pensar isso. É se adiantar ao tempo. É viver o tempo que não aconteceu. Então, viver o gerúndio, viver o instante, é viver a potência do tempo. Como diz o Nietzsche, é viver o extraordinário do tempo. O infinitesimal desse tempo. Onde a criança brinca. E não só a criança, na idade cronológica, mas o adulto que vive a sua infância do tempo. Porque o adulto também, quando vive a sua infância do tempo, ele está também vivendo o tempo suspenso do tempo Aion. Olha, as pessoas estão aqui confirmando exatamente. Então, Marcelo, que bacana. Eu que agradeço essa oportunidade de estar vivendo um tempo suspenso, nesse momento difícil que a gente vive, criar uma suspensão desse tempo cronológico para um tempo de produção, de afetos, isso muito me emociona. Isso, Marcelo. Isso. Marcelo, nós ainda temos uns 10 minutos, Marcelo, e aí eu já penso que a gente já poderia já ir já pensando em ir fechando tudo isso, né?
10 minutos, na verdade, quando eu digo nós temos só 10, mas 10 minutos é um tempo considerável para dizer muita coisa. Eu vou deixar então abrir para uma questão que eu acho que implica o grupo, né? Que é pensar o tempo das pequenas coisas e localizar esse tempo das pequenas coisas num conceito, numa frase que o Exupéry, Pequeno Príncipe, traz, que é assim: o invisível é essencial aos nossos olhos. Né? Marcelo, a Cacilda está dizendo que você é um poeta. Achei bacana, porque é exatamente isso que eu também penso. Você é um filósofo, é um poeta, e nos convida a pensar o corpo, a cena psicomotora, com todas essas suas lentes. Que bacana. Então, eu fabricando aí junto com minha inspiração, né? Já que nomeiam assim, né? Então, essa inspiração psicomotora, com as lentes da psicomotricidade, eu convido a gente a pensar a importância desse invisível que é essencial aos nossos olhos. Né? Isso não é uma desimportância. Isso não é uma desimportância. Isso é uma importância. Porque existe uma diferença entre o importante e as importâncias. As importâncias é quando nós agregamos a nossa singularidade sobre o importante. E é quando nós agregamos as nossas importâncias sobre aquilo que nos toca. E isso é muito importante para o psicomotricista, porque o que o psicomotricista lê, são essas importâncias das pequenas coisas. E essas importâncias das pequenas coisas, das pequenas percepções, e quando eu vos convido a fabricarem essas lentes para enxergar o ínfimo das coisas, eu estou convidando a enxergar a linguagem infraverbal, que está no fundo, que está no ínfimo da palavra, que está no ínfimo do significante, que está no ínfimo do grafema, que está no ínfimo do gesto, na expressividade espontânea e criativa da criança e da criança que habita todas as idades. Que o corpo se utiliza das posturas do ínfimo e que o dado a ver do psicomotricista a esse ínfimo é uma abertura de uma comunicação, é a abertura para uma comunicação, para comunicação autêntica, é abertura para uma comunicação criativa, é abertura para uma comunicação espontânea. Por isso, o Exupéry, nessa frase, o essencial é invisível aos nossos olhos, encaminha para um conceito de linguagem que eu venho trabalhando sobre esse conceito de linguagem das pequenas coisas, porque abre para um campo metafenomenológico, meta-fenomenológico. Né? Meta por quê? E não fenomenológico, porque fenomenologia é a observação do fenômeno. Meta é a observação sensível do fenômeno. E essa observação sensível do fenômeno, ela é muito cara à nossa prática psicomotora, porque ela remonta a esse discurso, esse diálogo dessas pequenas percepções que é muito caro ao psicomotricista compreendê-las, ler, compreendê-las e intuir algo sobre. Marcelo,
Enquanto você falava aí, eu peguei aqui um livro, abri aqui um livro que eu lembrei de uma poesia lindíssima do Manuel de Barros, que é Matéria de Poesia. E nossa, mas essa poesia diz é tudo isso que você está dizendo. Por Toda essa favor. sua fala, quando a Cacilda diz que você é um poeta, claro, nessa poesia tem, eu vou ler aqui duas estrofezinhas que bem interessantes, que ele diz assim, que todas as coisas cujos valores podem ser disputados no cuspe à distância serve para a poesia. Um Chevrolet Gosmento, coleção de besouros abstêmicos, o bulo de braque sem boca são bons para a poesia. As coisas que não levam a nada têm grande importância. É isso. É isso. É isso. É isso, Genival. E é isso que tá. E você nos convida, Marcelo, exatamente a olhar, sabe, a fazer. Estabelecer um olhar fora da curva, sabe? Sair desse lugar comum e tentar ver coisas, tá entendendo? Ver a microgenética das coisas, tá entendendo? Se ater à comunicação infraverbal, né? Isso. Então, Isso. esse é o convite que você nos faz. Quando a Deise diz que você é um filósofo da psicomotricidade, Deise, eu concordo também com você. Eu acho que você faz isso muito bem, Marcelo. Você nos faz refletir. Eu acho que você nos ajuda a produzir conhecimento, a produzir saberes, a partir dessa convocação que você nos faz com muita tranquilidade. Sim. Obrigado. Então, a gente tem um tempinho ainda, Marcelo, e aí eu gostaria, acho que eu posso estar até aqui falando demais, tomando seu tempo de fazer sua conclusão. Mas é exatamente isso, Marcelo. Essa live aqui, ela está nos convidando a pensar realmente no ínfimo das coisas. A gente tem um hábito, a gente é educado para ver, né, com o nosso olho retina, ver a coisa. E você vai na contramão, na contra-regra, né? Nós tivemos uma live aqui também, quando a Cláudia Jardim falou no olhar vibrátil, que me lembra muito, e fui eu também que anfitriei a Cláudia. E eu estou me sentindo muito honrado de ter anfitriado a Cláudia, e agora você, exatamente trazendo essas questões filosóficas e poéticas para a gente poder aprimorar o nosso olhar para ver o mundo de modo aprimorado, né? Eu penso que isso é um ganho de uma relevância imensa. Tem uma pessoa aqui dizendo uma coisa que eu achei legal, que é: meu olhar para esse momento é totalmente envolvente. Olha aí, Marcelo, eu acho que veja o que vai provocando essa fala, o que a gente vai construindo com o que está escutando. Né? As imagens que a gente vai construindo com a escuta das palavras. E a fala final agora é sua, Marcelo. A gente tem pouco tempo, estamos quase encerrando. Possa dar aí o seu ato conclusivo desse nosso belíssimo encontro. Eu vou primeiro agradecer, né? Agradecer muito a oportunidade de estar vivendo, experimentando esse meu tempo junto com vocês. Né? Dizer que nós nos tornamos Isso. Falta 23 segundos. Que nós nos tornamos eternamente responsáveis por tudo aquilo que cativamos.
né? Maravilha, Marcelo. Eu agradeço. Muito bom. Eu agradeço. Marcelo, nós que agradecemos muito o seu precioso, assim, você dedicar esse seu precioso tempo a nós.